Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de agosto de 2019. Arrependimento impacta negativamente a saúde mental? Um dia, um banqueiro de 50 e poucos anos que trabalhara 7 dias por semana durante 25 anos e havia ficado muito rico, olhou em torno e percebeu que era um homem solitário. Nesses anos que se dedicara ao trabalho não havia dado atenção à sua família. Agora, sua mulher e os filhos o tratavam com frieza. Sentiu um profundo arrependimento pelo mal que causara à família e começou a ter ataques de pânico todos os domingos. Esse homem teria condições de refazer sua vida. Essa é a história de um paciente do psicanalista David Morgan, do Instituto de Psicanálise da Sociedade Britânica de Psicanálise, que por vários anos ajudou a entender por que havia trabalhado tanto e ambicionado ficar rico. Na infância, ele havia visto seus pais quase morrerem de fome durante a greve dos mineiros na década de 1980. Inconscientemente, em sua obsessão para superar o trauma da pobreza, ele rejeitara o amor da família. Ao perceber o que o levara a agir daquela forma, seu sentimento de culpa diminuiu e ele sentiu que poderia se aproximar da família, porque não repetiria os erros do passado, disse Morgan. O arrependimento pode ser um sentimento destrutivo. Muitos pacientes fazem terapia porque se sentem atormentados pela culpa de terem feito escolhas erradas, seja profissionalmente ou nos relacionamentos. Em alguns casos, o remorso é tão profundo que as pessoas se autoflagelam e perdem todo o entusiasmo pela vida, observou Morgan. O terapeuta cognitivo-comportamental Indy Driden disse que quando as pessoas ficam presas no ciclo de intransigência e falta de indulgência em relação a si mesmas, elas não conseguem situar a culpa em um contexto mais amplo, no qual as circunstâncias influenciaram um determinado comportamento. No entanto, para algumas pessoas o remorso por ter cometido um erro pode se transformar em uma espécie de proteção contra o sofrimento e os riscos de uma vida plena. Catriona Wrotesley, psicanalista da Tavistock Relationships London, observou que o arrependimento pode ser usado como uma defesa contra o amor. A fim de explicar sua teoria, Wrotesley descreveu um cenário composto de vários pacientes anônimos. Uma mulher, a quem chamou de Annie, depois de terminar um casamento longo, se arrependeu de ter se casado tão jovem e de ter mantido um casamento falido por tanto tempo. Decidida a recomeçar sua vida afetiva, se inscreveu em diversos sites de relacionamento. Mas ela sempre encontrava defeitos nos homens com quem saía. Embora quisesse conhecer alguém, inconscientemente, com suas críticas a Annie se protegia de uma possível repetição do erro cometido em seu casamento. Assim que Annie percebeu que deveria arriscar, ela começou a repetir os encontros com os homens que conhecia nos sites, mesmo não sendo seu tipo ideal. A experiência lhe ensinaria a não cometer os erros do passado. Segundo Driden, para que o arrependimento não se torne uma fonte constante de sofrimento, é preciso ser mais tolerante em relação a si mesmo. Em vez da frase repleta de certeza, "eu não deveria ter feito isso", que ele chama de a inimiga do aprendizado, a frase correta seria, "por que agi dessa forma?". Porém, essa autoaceitação dos erros cometidos não é um processo tão fácil como sugeriu Driden. A psiquiatra Karine Mini atende pacientes no Tavistock and Portman NHS Foundation Trust e em um hospital de segurança máxima onde alguns dos detentos são autores de crimes violentos. Nas sessões de terapia, ela os incentiva a falar sobre suas infâncias traumáticas e acerca dos crimes que cometeram. Tento ajudá-los a desenvolver uma consciência de quem são e do que fizeram, disse.
Durante o longo período de tratamento, entre 5 a 10 anos para pacientes com problemas psíquicos mais graves, em alguns casos os detentos se arrependem de seus atos e lamentam o mal que causaram aos outros. É um momento doloroso. Já vi homens soluçando de remorso. Lembro-me do dia em que um homem, que nunca havia chorado em anos de terapia, olhou-me com os olhos marejados e disse que havia um oceano de lágrimas por derramar. Mas, apesar da dor, o arrependimento é uma porta aberta para uma nova vida, na qual aprendemos com nossos erros e vivemos em harmonia com os outros e com o mundo. De acordo com Allan Kardec no livro Céu e o Inferno, capítulo 7 traz o Código Penal da vida futura ao qual está sujeito o espírito que desrespeita as leis divinas. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. 2. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. 3. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4, e quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias, sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições, tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. 4. Em virtude da lei do progresso que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Nos seguintes Allan Kardec esclarece, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente ou seja após a morte, na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo, a quem se fez o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se, numa outra existência, com as mesmas pessoas que ofendeu, e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto mal que havia feito. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados, as missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez.
Isso quer dizer, sendo humilde quando se foi orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta, benevolente quando se foi maldoso, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, temperante quando se foi dissoluto, bom exemplo quando se foi mau e assim por diante. É dessa maneira que o espírito progride, tornando proveitoso seu passado. No item 33 resume Allan Kardec, apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode se resumir nestes 3 princípios: 1. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda a imperfeição, e toda a falta que dela decorre, trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais inevitáveis, como a doença decorre dos excessos. O tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. 3. Todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina, cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.